Olá, amigos, que todos estejam bem, que sejam todos abençoados pelo Pai Maior e que possamos absorver os ensinamentos hoje da reflexão que está no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 14, Indagação Oportuna. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E Emmanuel prossegue. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, por se livrarem de alguma dor de cabeça, ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Amanhã, contudo, prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis. Acolhem novas enfermidades ou se perdem através dos novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetíveis de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Aqui, nesse texto, nessa reflexão trazida por Emmanuel, temos pontos importantes. Ele fala em crer, receber o Espírito Santo no que cremos. O que ele quer dizer com isso? Isso quer dizer que podemos crer e acreditar em diversas coisas, em diversos apontamentos. Acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, ou não acreditamos em Deus, ou não acreditamos em Jesus. Mas será que quem crê tem fé? À medida que quem tem fé é aquele que crê em alguma coisa? Nós percebemos que à medida em que vamos estudando o Evangelho, através da espiritualidade, através do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, na visão dos Espíritos, decodificado por Allan Kardec, em uma pleide de benfeitores espirituais, nós vamos aprendendo aqueles ensinamentos de Jesus, que há mais de 2000 anos ele nos passou e exemplificou
porém, na ocasião, éramos uma humanidade muito atrasada, incapaz de compreender seus ensinamentos. Eram raros os que conseguiram, conseguiram levar adiante esses ensinamentos. Porém, à medida que o tempo passou, foi caindo no esquecimento, ou, na maioria das vezes, Jesus foi mal interpretado e se deu. Isso percebemos até pela Inquisição, pelos problemas que vieram no futuro depois daqueles ensinamentos. Mas a doutrina espírita veio nos ensinar, esclarecer, não só trazer novamente os ensinamentos de Jesus, mas explicar, desenhar para nós o que Jesus quis dizer com cada ensinamento, com cada exemplificação. E à medida que vamos estudando, vamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento faz com que acreditemos naquilo que vem da espiritualidade, naquilo que vem do amor do Mestre Jesus, no amor do Pai maior. Mas será que temos fé suficiente? Essa é a indagação. Às vezes, nós utilizamos o Evangelho para fazer parte de um meio social. Às vezes, queremos utilizar a fé para fazer valer os nossos pensamentos, as nossas ações, que muitas vezes nada tem a ver com os ensinamentos do Mestre Jesus, mas queremos fazer com que nossa palavra seja aceita e tida como única verdade. Mas, nessa lição, Emmanuel ainda diz que muitos de nós, dentro até da doutrina espírita, nós dizemos ter fé, porque nós conhecemos através das psicografias ou até trabalhos de psicofonia que nosso ente querido que desencarnou, ele continua vivo. E nesse primeiro momento, nossa fé fica ciente. Porém, pelos problemas mundanos, ou até por falta de vigilância e falta de oração, falta de olhar melhor para as coisas de Deus, nós nos deixamos levar pelas coisas da humanidade, pelas coisas materiais, que acabam com a nossa fé, ao modo que deixamos de ouvir nossos benfeitores espirituais e desacreditamos até daqueles médiuns respeitáveis, conforme o próprio texto alega. Verificamos também que a nossa fé, ela só pode ser medida a partir do momento que passamos pela aflição, que passamos por uma prova. Aí sim nós vamos dizer se nós acreditamos com fé raciocinada ou não, ou só acreditamos o que não vai valer de nada. Ter fé é acreditar que hoje nós colhemos o que plantamos no passado, seja nessa existência, seja em existências anteriores, estamos colhendo o bem ou colhendo o reveses de algo que praticamos impensadamente em momento anterior, de forma que a nossa fé colocada em prova, nós percebemos se temos ou não. Quando ouvimos nossa intuição e para fortalecer nossa fé, nós precisamos estudar o Evangelho.
Nós precisamos nos pôr em prece, mas fazer o Evangelho não é só ler, não é só estudar, é pôr em prática os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Não podemos esquecer que a salvação está na caridade, na prática dela. Quer ser benevolente com o próximo, consigo mesmo, ser indulgente com a falta do outro, com as faltas praticadas pelos outros, e perdoar o próximo, nos perdoar também, desde que passamos daqui em diante a agir da forma correta, sabendo que mais à frente nós vamos colher os atos, nós vamos colher os frutos daquilo que plantamos, sejam eles bons ou ruins, mas que tenhamos fé que Deus estará derramando sobre nós suas bênçãos e que o Mestre Jesus estará sempre ao nosso lado. Como ele mesmo já disse, onde dois ou mais estiverem falando sobre o meu nome, lá estarei. Onde dois ou mais estiverem falando sobre o meu nome, lá estarei. Isso que é acreditar, e vamos seguindo firmes. Vamos seguindo na medida em que vamos sendo provados, em que passamos nossas aflições, que podemos sim superar os nossos problemas, superar as nossas dificuldades e alcançar a evolução com o meio do trabalho útil ao próximo. E dessa forma, vamos alcançar um patamar, nem que seja passo de lesma, conforme dizia Chico Xavier, mas que vamos conseguir chegar a um mundo melhor, numa existência melhor. Mas tem que trabalhar agora, tem que fazer isso agora, já, nessa existência, nesse presente, para colhermos futuramente, nessa encarnação ou nas próximas, os atos de amor aqui praticados, de formas que vamos evoluindo para mais perto de Deus, para mais próximo de Jesus. Não é difícil, basta que colocamos em prática todo o nosso conhecimento e vamos nos reformulando, reformulação íntima, que é feita por cada pessoa, de modo que assim que toda a humanidade absorveu o Evangelho do Mestre Jesus, o Evangelho trazido novamente pela doutrina espírita, nós poderemos alcançar uma evolução tal que toda a humanidade será beneficiada com o amor de Deus pelo abraço do Mestre Jesus. Que todos tenham um ótimo final de semana e uma excelente semana que entrará nos próximos dias e até a próxima oportunidade. Que assim seja e que Deus esteja no coração de todos. Graças a Deus.